soberba de teorias, eu quero explicar por que o papel do AT é tão importante e também explicar como que a gente vai. Eu sei como é, eu sei o que é a gente ir em congressos, a gente assistir a aulas, chegar todo empolgado para atender uma criança e ela começa a fazer um monte de coisas e aí você não tem ideia de como usar toda aquela teoria, todo aquele estudo que vocês estão vendo nos livros na prática com aquela criança. Então, o curso é muito voltado para a parte prática mesmo. Eu vou explicar agora só o porquê que a gente precisa atuar e o quanto é importante a intervenção de vocês correta todos os dias. Vamos falar um pouco então do meu assunto predileto, que é neurociências. Então, primeiro que a gente precisa entender que a nossa terapia, ela não é uma terapia de entretenimento, ela não é uma terapia de brincar simplesmente. Claro que ela é lúdica, claro que envolve brincadeiras e atividades legais, que a gente precisa da criança motivada. E é por isso que a primeira coisa que você vai fazer vai ser chegar na casa dela e olhar o que ela gosta de fazer, onde ela mexe, por que ela mexe em determinados objetos, qual que é o objetivo dela com aqueles objetos. Será que ela gosta de ver movimentos? Será que ela busca os pais? Será que ela gosta de brinquedos, gosta de brilhos? O que ela gosta? Qual é a função que ela busca nos objetos? O que estimula essa criança e deixa ela feliz? Muito bem. E aí, nós vamos separar essa discussão para a aula de aba, tá? Que daí são os reforçadores dessa criança. E aí a gente vai aplicar as técnicas. E por que aplicar as técnicas corretas? Por que não posso ficar só brincando do que a criança quer? Por que eu não posso ficar fazendo só o que ela gosta? Porque fazer isso é mais do mesmo. Se a gente ficar fazendo só o que a criança já tem no repertório dela, se a gente ficar fazendo só o que a criança já sabe, ela não vai aprender nada novo. E aprender uma coisa nova significa a gente fazer um efeito dentro do cérebro dela. Então a aprendizagem, ela constitui uma mudança química e estrutural dentro do nosso cérebro. Vamos estudar um pouquinho de neurociências, então, para a gente entender como essa mudança é feita lá dentro do cérebro. Nós temos neurônios, bilhões de neurônios dentro da nossa cachola. E esses neurônios, eles são ligados a outros neurônios por redes neuronais. Então, a gente tem um axônio que passa a informação para esses outros neurônios e nós temos dendritos que pegam a informação, que recebem essa informação. Então nós temos neurônios, axônios, nós temos dendritos, nós temos redes neuronais. Com isso nós temos redes neuronais dentro do cérebro. Nós temos o poder, com as experiências que nós vivenciamos, nós temos o poder de modelar, de manipular, de alterar essas conexões de acordo com os estímulos que são recebidos do ambiente. Então, todos nós. Por isso que quanto mais a gente faz, por exemplo, estuda alguma coisa ou faz alguma atividade, você vai ficando melhor naquilo, porque você vai criando redes relacionadas àquilo. Vou dar um exemplo. Quando você aprende um instrumento musical, no começo é super difícil de tocar, depois com o passar dos anos, dos meses de treinamento, você fica muito mais hábil. E aí quando você vai olhar, nossa, olha como eu era. Se você tem vídeos filmados, você vai olhar e vai falar, nossa, olha como eu fazia. Então a aprendizagem, ela é um acúmulo de novas redes neuronais. E tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, tem um efeito direto dentro do nosso cérebro.
tem um efeito direto nessas produções de redes neuronais. Então, quando a criança fica fazendo só o que ela quer, só o que ela já sabe, ela não está produzindo novas redes. Ela está usando as redes que já existem, porque já foram produzidas no passado e ela fica só usando ali o que já tem. Quando nós trazemos um programa novo, como quando a gente faz uma atividade nova para a criança, aí sim ela estica e faz uma nova sinapse. Sinapse é a transmissão sinapse, para quem tem interesse em pesquisar mais. É a transmissão da informação. É quando faz a magia da passagem da informação. Então essas sinapses são super importantes. Quanto mais sinapses, quanto mais transmissão de informações a gente tem, mais enriquecido o nosso cérebro fica. Mais a gente tem aprendizagens. Então, por exemplo, a gente tem exemplos de crianças. Tem um experimento com crianças romenas. Teve uma época que essas crianças na Romênia elas eram institucionalizadas no período da guerra e ficavam em orfanatos sem estímulos, sem acesso a estimulações ideais. Ficavam largadas, não tinha quem cuidasse. Então elas passavam, até necessidades, ficavam todas juntas num berço, não eram atendidas, não recebiam estímulos, ficavam praticamente ali, só sobrevivendo. Muitas não sobreviveram, mas as que sobreviveram com muito prejuízo na aprendizagem. Então algumas, como ficaram anos nessa situação, sem acesso a estímulos externos, mal sendo atendidas e higienizadas, elas ficaram com muito poucas redes de informações. Então elas aprenderam muito pouco, elas foram privadas de estímulos. E aí a gente tem ali um cérebro que tem só uma sinapse aqui, outra sinapse ali, e não é enriquecido. Enquanto o cérebro de uma criança super estimulada parece um ninho de passarinho, de tantas redes entre os neurônios. E é isso que a gente quer fazer com as áreas do cérebro que estão prejudicadas numa criança com atrasos. Uma criança com atrasos, deixa eu fazer um outro desenho aqui para vocês. Como que funciona? Uma criança com atrasos significa ter um cérebro que está com menor ativação em algumas áreas. Então, o que é ter atraso? O atraso é um cérebro que tem várias áreas. Essas áreas todas se comunicam entre si, mas algumas são mais importantes para algumas funções do que outras. Então, o que acontece? Então, vamos supor, tá? Isso é só um desenho bem hipotético. Então, a gente tem área de atenção, área de memória, área de linguagem, área de coordenação motora, várias áreas. E essas áreas, elas têm que ser ativadas quando uma criança faz alguma tarefa. O nosso lobo frontal, a parte da frente do cérebro, é responsável por mandar informações e por dividir as informações e por dividir a energia que esse cérebro tem dentre as várias áreas que nós temos no cérebro. Então, algumas crianças, por exemplo, as crianças com autismo, têm um prejuízo, tem um desbalanceamento. Algumas áreas recebem mais e algumas áreas recebem menos estimulação. Por exemplo, crianças com atraso são crianças que receberam, por exemplo, um atraso de linguagem, que a área de linguagem está recebendo um pouco menos do que deveria. A área de atenção numa criança com autismo, um pouquinho menos do que deveria. Muitas vezes, não sempre, muitas vezes a área de memória
mais do que deveria. As crianças decoram coisas que não eram esperados para aquela idade. Não é uma regra. Cada criança tem uma característica, uma personalidade e um cérebro. E a gente precisa desvendar como esse cérebro é. Então, às vezes tem altas habilidades e às vezes tem baixas habilidades. Às vezes a gente só consegue enxergar as baixas habilidades porque as coisas boas estão encobertas, como ela não consegue demonstrar, a gente acaba não conseguindo ver, né? Então, o que acontece? O nosso papel, a nossa terapia é identificar quais são essas áreas que estão com menos ativação. Não significa que essa criança é menos inteligente, é melhor ou pior do que nenhuma, mas são as áreas do cérebro que estão com uma menor ativação. Identificar essas áreas e montar atividades que atinjam, que vão estimular esses pedaços, essas regiões cognitivas. Tudo que é de cérebro é cognição, né? Tudo que é de relacionado a áreas cognitivas, a gente fala cognição. Então, a gente vai atingir diretamente essas áreas com as nossas terapias. Então, só tem um jeito da gente melhorar essa criança, se a gente identificar corretamente a área, usar uma técnica e uma atividade que vá direto ao ponto, que vá pegar exatamente o que aquela criança precisa e fazer todos os dias, muitas vezes, o máximo possível que a gente conseguir. A quantidade é importante, por quê? Porque se a criança já tem acumulação de atrasos, significa que o que ela está experimentando todos os dias, está sendo suficiente para ativar algumas áreas, mas deixa outras a desejar. Então, se a gente deixar ela lá daquele jeito, passando a maior parte do tempo como ela viveu até hoje, é mais disso que a gente vai ter, concorda? A gente já sabe que o que ela está acessando está trazendo aquele resultado para o cérebro, está trazendo aquela característica para as áreas cognitivas. Então a gente precisa fazer uma mudança. E uma mudança não é só torcer. A mudança é torcer e aplicar as experiências. Como que a gente aplica as experiências? Com ABA, que nós vamos ver nas próximas aulas. A ciência ABA é o que traz programas e possibilidades para a gente fazer atividades certas que vão atingir a área do cérebro. Então, o que a gente precisa muito do AT? A gente precisa que o AT conheça as técnicas, faça direitinho, de um jeito que force a criança, mas não desregule essa criança, e que então a gente consiga ativar o quê? Aquelas redes neuronais, aqueles caminhos entre os neurônios. A gente só consegue se forçar um pouquinho, mas a gente não pode forçar a ponto de desregular essa criança. Então o estímulo ele tem que ser certeiro, ele não pode ser nem de mais e nem de menos. Nós vamos falar isso na próxima aula. Muito bem, então vocês entendem que a gente tem que atingir essas áreas. Para isso também é muito importante que você tenha uma equipe junto com você, uma equipe de coordenadoras e diretoras que tenham bastante experiência, bastante bagagem, que saibam identificar corretamente, e elas vão montar um programa para vocês. O programa vai ser enviado e vocês precisam aplicar todos os dias com a criança. Todos os dias, porque cada dia que a gente aplica o nosso programa é um pedacinho a mais de rede neuronal que a gente faz nesse cérebro. E as pesquisas mostram que os resultados que a gente tem com uma criança de 2 anos de idade é de um tanto, né, um caminho, uma rede, um pedaço,
uma quantidade de rede neuronal que a gente consegue em um dia, a cada 30 minutos de estimulação, esse mesmo tanto, se a gente for comparar com uma criança de 14 anos, a gente precisa de 1 ano de repetição, 1 ano ficar repetindo o estímulo e a experiência para ela fazer esse 1 centímetro aqui de ligação entre os neurônios. Então, por isso que a gente fala tanto em intervenção precoce, por isso que a gente fala tanto em cada dia que você tiver com a criança, você vai fazer diferença na vida dela. Todos os dias, a cada 30 minutos de garra sua, de aprender a fazer o certo, de acessar aquela criança corretamente, vai fazer diferença, você vai mudar o cérebro dela, entende? Por isso que não pode ser um gasto de tempo de você lá só para entreter a criança, precisa ser um gasto de tempo com as técnicas certas. E eu vou explicar para vocês tecnicamente direitinho essas técnicas. Agora, o importante é vocês entenderem as áreas cognitivas, o quanto é importante o teu trabalho e quantidade de tempo. Quanto mais horas vocês ficarem com essa criança, mais a gente faz pedacinhos de sinapse, de redes neuronais que fazem sinapse. Quanto mais tempo a gente espera e perde, mais difícil fica para ensinar, mas ainda é possível, hein? Todos nós temos capacidade de aprender, mesmo adultos. Você está aprendendo uma coisa nova agora nesse curso. Sempre acrescenta, mas não é igual quando a gente tinha 2 anos. Quando a gente tinha 2 anos, a gente aprendia muito mais por dia. É que a gente tinha outras capacidades quando a gente tem 2 anos de idade. Mas em quantidade você aprende muito mais, tá? Isso é o principal. Aqui a gente consegue perceber com exemplos, né? Quando a gente aprende línguas, quando a gente aprende instrumentos musicais, quando a gente aprende qualquer coisa desde a infância, a gente tende a ser melhor sucedido do que aprender depois de adultos. Então é muito importante que a gente dê aqui, quanto mais novas possíveis as crianças, muito estímulo para elas. Isso daqui é uma coisa que, se você entendeu, você já está anos-luz à frente de muita gente. Então, o grande erro das pessoas, né? As pessoas me mandam um vídeo para analisar. Estou fazendo atividade aqui com meu filho. Aí a criança está lá dançando, fazendo só o que quer. E o que quer não faz essa forcinha aqui para gerar uma sinapse. Então, nós vamos conversar agora. Digira isso. O nome disso tudo aqui é neuroplasticidade. Neuroplasticidade é essa capacidade que o cérebro tem de ser maleável, de ser moldável. Quanto menor a criança é, mais molinho esse cérebro, então mais a gente consegue, mais esse cérebro está uma esponja ainda, recebendo informações, então a gente consegue mudar muito o rumo da vida de uma criança, deixá-la muito mais autônoma, funcional, recuperar atrasos, e essas sinapses aqui não se perde mais depois, a não ser que se pare de usar, mas se você usar e estimular sempre, ela se mantém. E se você tiver pouco acesso a terapias, ficar no seu dia a dia com pouco estímulo e ficar mais naquilo que te traz atraso, mais em estereotipias, mais em isolamento, essas sinapses aqui, elas não são só do bem. Se você ficar fazendo coisas que não são boas para o seu cérebro, você também está produzindo sinapses e está empesteando o seu cérebro de sinapses ruins. Por isso que a gente fala que ficar nas redes sociais está fazendo sinapses, um monte de sinapses, que se você não estiver nas redes, isso, se você estiver vendo bobagem, né? Se você estiver nas redes vendo coisas úteis e aprendendo, seu cérebro está fazendo sinapses
de coisas boas. Se você estiver lá fazendo coisas ruins, pensando em coisas negativas, falando coisas que estão ruins para as outras pessoas, são sinapses desse tipo que seu cérebro está fazendo também. Então, por isso que quanto mais tempo você passa no bem e fazendo coisas boas, melhor para você mesmo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu particularmente sou apaixonada. Vamos falar mais um pouquinho ainda de neurociências e depois ABA e Denver, tá bom? Obrigada!